Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá, o nosso convidado do bloco Empreendedorismo desta quinta-feira é o Procurador-Geral do município de Santa Maria, Dr. Guilherme Cortes. Com um histórico de 7 anos na gestão pública, o advogado aborda sobre as atribuições da Procuradoria junto ao Executivo Municipal, contribuindo para o desenvolvimento da cidade através de pautas relevantes que interferem no dia a dia da população. No bloco direito, uma entrevista com a advogada doutora Silvia Carolo Bortoluzzi, que nos informa sobre as alterações oriundas da reforma trabalhista de 2017, contando com sua expertise de 29 anos na área trabalhista empresarial e atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No bloco Saúde e Bem-Estar, vamos exibir momentos importantes do requintado coquetel que reuniu autoridades, personalidades médicas, imprensa e amigos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo para marcar a chegada da cirurgia robótica na instituição. A última geração em cirurgia robótica chega no maior hospital privado do Rio Grande do Sul, trazendo um divisor de águas em procedimentos cirúrgicos. Acompanhe na cobertura realizada pelo Giornale. E no bloco Cultura, vamos apresentar o registro especial realizado pelo programa Giornale na noite de posse da nova rainha de festas infantil do Avenida Tênis Clube, a encantadora Isabela Grabin Arigoni. Ela pertence a uma família tradicional de Santa Maria, a família Arigoni, cujo prestígio pela entidade social perpassa gerações. Confira! Giornale, o programa de entrevistas que prioriza a responsabilidade e a ética na condução das informações por meio de personalidades reconhecidas nos seus segmentos de atuação. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. E Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale. Personalidades em evidência e qualidade na informação você acompanha a partir de agora. Hoje vamos abordar sobre empreendedorismo no município de Santa Maria, através da administração pública. E quem nos informa com propriedade sobre o assunto é o Procurador-Geral do município de Santa Maria, Dr. Guilherme Cortes, nosso convidado desta edição. Dr. Guilherme é advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, formado na 14ª turma do curso de Liderança, Direito e Desenvolvimento, baseado na metodologia de liderança adaptativa de Howard, junto ao Instituto de Estudos em Liderança, Direito e Desenvolvimento. Atua na área de Direito e Gestão Pública, tendo exercido os cargos de Secretário de Município de Finanças, de Gestão e Modernização Administrativa e chefe da Casa Civil do município de Santa Maria. Atualmente é o Procurador-Geral do município de Santa Maria, atuando nas principais temáticas administrativo-jurídicas do Executivo Municipal, além de coordenar a representação judicial do município de Santa Maria. Ilustre presença aqui em nossos estúdios, uma grande honra recebê-lo e agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui
diante de tantas atribuições, né, que lhe compete. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana, obrigado aos telespectadores do jornal. É uma satisfação, né, conversar contigo, com os teus telespectadores e vim falar um pouquinho do nosso dia a dia, né, no município de Santa Maria, na atuação da Procuradoria, né? Então, eu fico muito honrado, né, pelo convite, te agradeço e te parabenizo também pelo trabalho desenvolvido aí na cidade, né, pela tua liderança, pela tua dedicação com as causas que tu né, tanto sonha e coloca a tua capacidade de diálogo, de busca sempre, né, do melhor e de fazer as coisas também da melhor forma. Que eu acho que isso eu tenho comigo também. Nós temos que, quando a gente se dedica a algum projeto, a gente precisa se entregar de corpo e alma. É isso que eu faço, pelo menos no município e na prefeitura, enquanto procurador-geral. Então, eu parabenizo a ti pelo teu trabalho Muito também obrigada. E agradeço a oportunidade de conversar aqui contigo e com os telespectadores. Muito obrigada. Estamos sempre batalhando para oferecer o melhor, né, para a nossa população dentro do nosso âmbito profissional. Muito obrigada pelo carinho e por tanta consideração. Doutor Guilherme, a Procuradoria-Geral do município tem um papel relevante junto ao Poder Executivo. Vamos esclarecer aos nossos telespectadores qual é esse papel e como funciona a Procuradoria. Bom, é importante, né, a oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre a Procuradoria-Geral, que é um órgão que atua na representação judicial, né, do município, a representação do município perante os processos judiciais, né. Nós temos hoje mais de 20 mil processos, por exemplo, em que o município figura, né, no polo dessas ações que tramitam junto à vara da Fazenda Pública aqui em Santa Maria, no Poder Judiciário Estadual. Processos que vão de execuções fiscais, a maioria delas, estão ações que o município faz cobranças por tributos, enfim, não pagos. Também ação civil pública, temos ações de regularização fundiária, ações ambientais, ações mais diversas, né, que envolvem o dia a dia da representação judicial. Atuamos também como um órgão de assessoramento, né, jurídico aos mais diversos setores. Então, a Procuradoria é denominada como uma secretaria meio, né, porque ela presta serviço, presta assessoramento a todos os órgãos do município, desde a educação, a saúde, as secretarias de licenciamento, né, o gabinete do prefeito, o gabinete do vice-prefeito. Então, atuamos, né, nesse âmbito também, além da atuação junto à representação, junto ao próprio Ministério Público, enquanto órgão, né, que nos fiscaliza, que nos cobra e nos exige também, né, o cumprimento, né, e também faz o acompanhamento das políticas públicas. Então, esses são vieses que a Procuradoria-Geral atua no dia a dia. Temos uma equipe composta por procuradores dedicados, né? Então eu faço aqui também, é importante que não é, muitas vezes o procurador acaba, né, dando uma entrevista, comentando, né, sobre o trabalho, mas nós temos também aqui, faço um agradecimento a toda a equipe da Procuradoria-Geral, né, aos nossos procuradores jurídicos, aos nossos servidores da Procuradoria, os nossos estagiários, a toda a equipe que no dia a dia, né, carrega o piano muitas vezes. É um trabalho realizado por várias mãos, várias mentes. Um trabalho executado por várias pessoas que dedicam, né, o seu dia a dia ali na Procuradoria, e a quem eu aproveito a oportunidade aqui para fazer esse agradecimento e esse reconhecimento. Muito importante esse seu reconhecimento aos seus colegas, né, profissionais. Merecido. E a título de esclarecimento, você assumiu a Procuradoria-Geral do município de Santa Maria em 2021. E enquanto chefe da Casa Civil, sua atuação foi mais voltada à gestão e à política. E nesta segunda gestão, não é, doutor Guilherme, como Procurador-Geral do município, sua atuação está voltada para as questões jurídicas e também projetando e resolvendo diversas pautas, né, diversas questões importantíssimas para o desenvolvimento da cidade, aos moldes dessas que você acabou de citar. Exatamente. As pessoas, embora a Procuradoria, né, seja um órgão mais aparentemente interno, nós, ao fim e ao cabo, o estar servidor público, no meu caso, transitoriamente, é servir ao público, à população, buscar a melhor prestação de serviço. E a Procuradoria também, né, se envolve muitas vezes
naquilo que tem atuação direta, né, que tem uma ligação direta com a demanda da comunidade. Então, num primeiro momento, eu estive durante os primeiros 4 anos do prefeito Jorge Pozzobon, à frente de pastas importantes que ficavam muito vinculadas ao gerenciamento do governo, né, ao gerenciamento do governo como um todo. E nesse segundo ciclo do prefeito Pozzobon, onde me foi colocado o desafio de estar à frente da Procuradoria-Geral, onde em alguma medida passam, né, praticamente todos os assuntos do município, de forma a dar um parecer, de dar uma orientação, e isso também faz parte do nosso dia a dia. E, em alguma medida, faz tocar na vida das pessoas, como a atuação da Procuradoria, por exemplo, na questão do saneamento, né, nessa discussão toda do novo contrato, da discussão da privatização, né, exatamente, na privatização da Corsã, do aditivo, também, da mesma forma, nas questões de educação, que temos uma interface também com isso, nas questões de saúde e nos mais diversos, né, assuntos da municipalidade, em que a Procuradoria, em alguma medida, acaba atuando. O transporte coletivo, uma pauta também que nós vemos ao longo do tempo, também um desafio, um compromisso da gestão de que faça a licitação, e todas essas pautas, em alguma medida, elas tocam na vida das pessoas, na vida da cidade, né? E a gente tem o privilégio de poder estar trabalhando para que a gente projete o futuro e entregue uma cidade melhor, né? Eu vivo aqui, eu sou de Santa Maria, eu nasci aqui, a minha família é daqui, então eu me dedico muito a dar a minha contribuição, né? Hoje, estando na gestão pública, eu acredito que isso é uma missão que eu tenho. Uma grande missão. Uma missão para entregar algo melhor para a nossa cidade. E você está cumprindo à risca essa grande missão. Estamos procurando fazer o melhor. Muito obrigado. Não temos dúvidas disso. E vamos falar sobre saneamento, então, e prestação de serviços de água e esgoto. Como estão acontecendo estes investimentos, doutor Guilherme, diante da privatização da Corsã? Bom, esse é um assunto, Giovana, que ele permeia o dia a dia dos nossos telespectadores, né? Porque a prestação de serviço saneamento, ele é um conceito amplo, né? Que envolve a saúde pública. O saneamento não é só o serviço da Corsã. Exato. O saneamento é a coleta de resíduos, o saneamento é a limpeza urbana, né? É a drenagem pluvial, é a questão do esgoto, é a água, né? Então, e a Procuradoria, ela vem atuando ao longo desses anos nessa questão. Então, nós temos uma legislação federal, um novo marco legal do saneamento. Esse marco legal aperfeiçoado no âmbito federal, pelo legislador federal, ele trouxe algumas necessidades para os entes. Entre as necessidades, esse marco ele previu uma desestatização, um incentivo à desestatização das companhias estatais. Isso aconteceu com a Corsã. Então, por uma decisão do governo do estado, dos deputados estaduais, autorização para que a Corsã fosse privatizada, e Santa Maria optou por seguir com a Corsã, fazendo um aditivo, né? Então permaneceu o nosso contrato vigente, um contrato assinado lá em 2018, que tem vários ganhos para o município, e agora nós fizemos, né, esse aditivo para seguir com os investimentos. Então, por que a gente está falando sobre isso, né? Sobre concessão, é o trabalho da Procuradoria, né? Em alguma medida, o cruzamento, né, das legislações e da lei com o dia a dia das pessoas. E hoje nós temos, então, um aditivo firmado pelo prefeito Jorge Pozzobon com a companhia, que projeta investimentos importantes para a cidade. E aí cito o exemplo da nossa perimetral sul-leste, né, que vai ligar lá a BR-392, na Estância do Minuano, até o bairro Camobi, melhorando a mobilidade urbana da cidade, uma negociação do município de Santa Maria, exigindo da Corsã 73 milhões, Giovana, 73 milhões de reais de investimento, que além de resolver um problema de mobilidade, também gera emprego, gera receita, né, riqueza para o município. Movimenta outros setores. Movimenta a economia. Então, esse é um exemplo, além, né, da projeção de universalização dos serviços de prestação, né, de água e de saneamento ao longo dos próximos anos. Inauguramos na semana passada, em conjunto com a Corsã, uma estação de tratamento de esgoto que vai permitir o tratamento de forma correta, uma estação de tratamento, uma das mais modernas do estado. Então, o bairro Camobi, por exemplo, que sofria com o problema de esgoto ao longo do tempo, também dentro dessa construção com a Corsã,
o bairro que vai ter o problema resolvido. E outros tantos. E aqui deixo, né, também um recado e uma conversa aqui muito olho no olho do nosso telespectador, que cobra muito da prefeitura, do prefeito Jorge Pozzobon, que tem estado muito nas ruas conversando com as pessoas, sim, em relação ao asfaltamento, né? Esse também é um ponto que nós estamos dialogando muito fortemente com a companhia para que as vias, né, que a Corsã faça intervenção, sejam repavimentadas da melhor forma. Isso reconheço, e o telespectador aqui provavelmente pode confirmar isso, nós temos uma dificuldade nessa prestação desse serviço pela Corsã. Portanto, aplicamos multas. Nesse contrato, nesse aditivo, também tem a previsão de tecnologia para que seja fiscalizado ainda mais esse serviço e uma previsão, né, de 30 milhões, até 30 milhões de reais, também nesse diálogo que envolveu o aditivo, uma previsão de até 30 milhões de reais para a repavimentação de muitas vias da cidade que sofreram intervenção pela Corsã ao longo dos últimos anos. Aí vou dar um exemplo aqui, a Avenida João Machado Soares, no bairro Camobi, as ruas do bairro Dom Antônio Reis, as ruas do Parque Pinheiro Machado, nas mais diversas regiões da cidade. Então, né, dizer aqui para o telespectador, aproveitar a oportunidade, que é algo que a Prefeitura tem trabalhado para avançar nessa questão do asfaltamento. E toda cidade que aspira por desenvolvimento precisa ter essas questões bem estabelecidas. Com certeza. Não é, doutor Guilherme? Sem dúvida. Até porque tais condições elas vão refletir em melhor qualidade de vida para a população, né? Mais saúde, meio ambiente equilibrado, educação, economia, todos esses setores, né, também serão e são agraciados conforme você muito bem falou. E reflete também na possibilidade de termos mais investidores novos, né, na nossa cidade, né, investidores externos. Com certeza. Doutor Guilherme Cortes, vamos elucidar sobre as ações da Procuradoria e sua contribuição para a educação, ou seja, a construção da cidade a partir da educação. Quais são suas considerações nesse sentido? Bom, Giovana, a educação, né, quando se fala em educação, pessoalmente para mim é um tema muito caro, né, é um tema que eu acredito que a gente fala, né, tu mencionavas qualidade de vida, e exato, educação está ligada, em alguma medida, à qualidade de vida, e está ligado ao futuro, né, ao futuro das próximas gerações, ao futuro da cidade, ao futuro da sociedade que a gente vive. Eu acredito muito que a educação ela é um caminho muito forte, um caminho muito possível. É basilar, né? É base. É base para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais desenvolvida, com menos desigualdades. Nós vivemos, né? A pandemia, infelizmente, ela trouxe uma desigualdade muito grande. E eu tenho muito carinho, né? Além da obrigação legal de trabalhar nas questões de educação, é um tema que eu acredito muito na educação como forma de transformação da nossa sociedade. Portanto, e aqui poder falar de educação é muito positivo também conversar contigo. A Procuradoria participa ativamente, né, das questões relacionadas às dificuldades, muitas vezes, de vagas, né? Nós temos uma dificuldade enorme de vagas nas escolas de educação infantil. Com a própria pandemia, houve uma migração de muitos alunos que estudavam em escolas particulares, migraram para o município. Fruto também de uma educação de qualidade, uma educação, né, de servidores, professores, servidores de escola que empreendem também o seu tempo, né, e a sua dedicação. Então, aqui faz um reconhecimento à equipe da Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Lúcia Madruga, e a toda a rede, né, na nossa rede municipal de educação. Então, a gente acaba se envolvendo, né, muito com o próprio Ministério Público. A Promotoria de Educação faz um trabalho muito exemplar também nesse sentido, quer na questão de compra de vagas, que a Procuradoria tem essa interface. Também tivemos um grande esforço coletivo do município, das mais diversas secretarias, por determinação do prefeito Pozzobon, no sentido da construção de novas escolas, né? Já inauguramos uma creche, uma escola de educação infantil, mas que é chamada, né, popularmente, a creche. Inauguramos uma escola de educação infantil em 2023, ainda temos a previsão de inaugurar mais 3 ou 4 ainda nesse ano de 2023. Serão mais, no mínimo, 1.000 vagas, né, de 800 a 1.000 vagas para as famílias. O prefeito sempre fala, criança na escola é pai e mãe podendo trabalhar, podendo
ter a sua dignidade, garantir dignidade para as famílias. Então isso também é um trabalho que nós assessoramos, a própria Secretaria de Educação e a Prefeitura como um todo na área de educação, mas fica aqui a ti e aos telespectadores, né, o meu pedido para que a gente acredite efetivamente na educação como forma de transformar a nossa sociedade. A educação precisa ser uma pauta prioritária, né, em todos os âmbitos, e sabemos que recebe toda a atenção por parte da Procuradoria, né, em parceria também com a Secretaria de Educação do município, como você mencionou, buscando alternativas para as carências, né, a carência da escola infantil, né, certamente também que é bastante trabalhada em inclusão social, né, como sabemos. Então são pautas relevantes e que almejamos que continuem sendo trabalhadas, né, e recebendo esta devida atenção. Dr. Guilherme Cortes, agora nós vamos falar sobre inovação para encerrarmos essa nossa entrevista. Quais as iniciativas inovadoras, né, e adequadas que podemos destacar nesta administração pública que projetam a nossa cidade para o futuro? Quando nós falamos em futuro, né, a minha convicção é que se nós seguirmos fazendo as mesmas coisas e tomando as mesmas atitudes e fazendo as mesmas práticas, né, nós chegaremos no mesmo lugar. Nós não teremos, né, resultados diferentes. Então, a inovação ela precisa estar permear as nossas ações no dia a dia que a gente faz, né, na atividade pública. Portanto, eu cito uma grande inovação e um grande exemplo de unidade, de união de pessoas, em que aliaram também a tecnologia a favor da cidade, que é o nosso CIOSP. O nosso CIOSP, que foi concebido ainda no início da gestão, lá em 2017, da gestão do prefeito Jorge. O CIOSP é uma ferramenta hoje que unificou, que integrou os órgãos de segurança pública, e uma grande demonstração dessas forças, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, das polícias rodoviárias, do Corpo de Bombeiros, da nossa Guarda Municipal, da nossa Superintendência de Trânsito, da nossa Defesa Civil e dos mais diversos órgãos do IGP a favor da cidade. Então hoje nós temos um instrumento, um equipamento, do CONCEPRO também, que teve um papel fundamental. Nós temos um equipamento hoje que é o CIOSP, que é exemplo de inovação, é exemplo de inteligência e de integração. E essas ações elas precisam ser reconhecidas e precisam ser consolidadas. Então esse é um grande exemplo que a gente tem. E também aí poderia citar exemplos de inovação e de ações que nós estamos fazendo e a Prefeitura tem se dedicado ao longo, né, dos últimos anos, como o projeto do Distrito Criativo Centro Gare, liderado pelo vice-prefeito Rodrigo Décimo, um projeto que busca o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento nos seus mais diversos aspectos e vieses, né? O desenvolvimento econômico, a cultura, o turismo, o desenvolvimento social, tem uma interface com a educação, então que vai repaginar o nosso centro histórico. E dentro desse projeto, por exemplo, está a venda do Galeria Rio Branco, o nosso, né, aquele prédio feio que deixa deixa feia a nossa paisagem do centro, aquele prédio na Avenida Rio Branco, em que o município conseguiu, né, numa construção coletiva com a cidade, com a autorização dos vereadores, e aqui também agradecer a nossa Câmara de Vereadores que votou favoravelmente a alienação, a venda desse prédio. Hoje nós temos aí a construtora Jobim, que adquiriu, pela forma da lei, o prédio e vai repaginar o nosso Galeria Rio Branco. Uma conquista histórica de muitas décadas, problema que não era resolvido. A nossa Gare, conseguimos abrir a primeira etapa da licitação, teremos uma Gare, temos uma projeção aí, depois de assinado o contrato, de 6 meses, teremos uma Gare, Giovana e telespectadores do jornal, uma Gare nova, uma Gare linda, uma Gare que vai projetar, e quem não cuida, né, da sua história, vai muito mal. Cuidar da nossa história, preservar a nossa memória é algo fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para a autoestima da cidade, mas para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento sustentável completo de uma cidade. Excelente. É preservar as suas memórias. Então a Gare, teremos aí uma nova Gare.
E a nossa PPP da iluminação. É a primeira parceria público-privada, é iniciativa inovadora na gestão pública. A primeira iniciativa de parceria público-privada do município de Santa Maria, que é a remodelação, a troca de 100% do nosso parque de iluminação por luminárias LED. Isso é uma cidade mais bonita, é uma cidade mais iluminada, que as pessoas poderão caminhar, né, mais tranquilamente, e luz é segurança. Né? Luz é segurança, o prefeito Jorge Pozobon fala sempre isso. Onde tem luz, não tem crime. Então, a PPP da iluminação, que estamos abrindo, já estamos abrindo a consulta pública por um requisito legal, levaremos ao Tribunal de Contas nas próximas semanas. Posteriormente, vamos também para um leilão, uma iniciativa que tem um leilão lá na Bolsa de Valores em São Paulo. Portanto, uma iniciativa muito inovadora que mexe com a vida da cidade e que é uma demanda da população. Não é só na zona urbana, é na zona urbana e na zona rural também, que nós vamos ter 100% de iluminação LED. Ótimo. Ouvir você nos enche de esperanças, né? É uma expectativa grande de uma nova Santa Maria, né? Podemos dizer assim. Então, são grandes iniciativas realmente inovadoras que mudam de fato o visual da nossa cidade, projetando um cenário positivo para Santa Maria. Esses investimentos nos propiciam uma cidade mais bonita, bela e mais segura, certamente, né? Que bom que Santa Maria pode contar com o seu protagonismo, nesse sentido. Fica registrado aqui o nosso reconhecimento ao trabalho que o Poder Público vem desenvolvendo e o trabalho que você vem desenvolvendo com eficiência junto ao Executivo Municipal. É uma responsabilidade muito grande, nós sabemos, corresponder a tantas demandas, Dr. Guilherme Cortes. E o Jornal é o canal para que a comunidade tome conhecimento das suas ações, né, para melhorar ainda mais a nossa Santa Maria. Não é verdade? Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço a confiança no Jornal. Obrigada pela valiosa presença e pelos valiosos esclarecimentos. Tenho certeza que a população agradece as suas informações. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Obrigado aos telespectadores. Parabéns pelo trabalho do Jornal. E agradeço aqui, né, agradeço esse reconhecimento, fico honrado, mas divido ele, né, com primeiro a gratidão ao prefeito Jorge Pozobon, ao vice Rodrigo Décimo, pela oportunidade de estar contribuindo com a cidade, e também aos colegas secretários, né, que caminham conosco no dia a dia, que caminham conosco nessa jornada, né, aos secretários, aos servidores municipais, e a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuem e nos ajudam, né, a fazer o melhor para Santa Maria e projetar Santa Maria para o futuro e pensar em uma cidade cada vez melhor, uma cidade que olhe para frente e uma cidade, né, boa para se viver, que a gente tenha orgulho de viver em Santa Maria. Muito obrigada. E o Jornal continua à sua disposição. Obrigado. A seguir, no bloco direito, a participação da advogada doutora Silvia Carolo Bortoluzzi. Volto em instantes. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. O sistema de cirurgia robótica chega ao Complexo Hospitalar Astro Gildo de Azevedo
para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração. A chegada do robô Da Vinci Xi, o mais avançado equipamento disponível em nível mundial, permite a realização de cirurgias ainda mais seguras, mais precisas e muito menos invasivas, proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação. A cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. 120 anos de história a serviço da vida. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a acreditação ONA. Dentre os projetos arquitetônicos realizados pela Arquia, hoje apresento para você essa residência com arquitetura moderna. Foi projetada com grandes vãos para uma ótima ventilação e iluminação natural, pé direito duplo e integrada à natureza. Na Arquia Empreendimentos, seus planos são nossos planos. Venha conhecer o nosso trabalho. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito desta edição traz os esclarecimentos da advogada doutora Silvia Carolo Bortoluzzi, que atua com competência há 29 anos na área trabalhista e empresarial, com representação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, foi serventuária estadual do Fórum de Santa Maria por 5 anos. Posteriormente, pediu exoneração para dedicar-se à advocacia, profissão que exerce por vocação. Integrou, pelo período de 10 anos, a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, onde exerceu cargos de conselheira e secretária adjunta. Foi vice-presidente jurídica do Avenida Tênis Clube durante 3 gestões e também vice-presidente da entidade social Ateciana. Uma honra receber a sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por destinar este tempo para os nossos telespectadores, esclarecendo sobre sua área de atuação. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia Carolo Bortoluzzi. Agradeço o convite e nesse momento eu homenageio as pessoas que estão assistindo a este programa, Jornale, o programa que é assistido por toda a comunidade santamarense. Muito obrigada. Doutora Silvia, sabidamente houve a reforma trabalhista em 2017 e essa reforma trouxe algumas alterações no curso do tempo. Quais foram essas alterações? Então, primeiramente é interessante nós desmistificarmos uma ideia que se surgiu no momento da reforma trabalhista de que ela seria pejorativa ao empregado. Isso não é verdade. A reforma trabalhista ela foi necessária vir
e ser implementada diante da modernização das relações de trabalho. O então presidente Michel Temer, no ano de 2017, promulgou, trouxe para nós essa adequação da CLT, que vejam bem, a CLT ela data de 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Era uma legislação que ela estava necessitando de reformas, de mudanças, e ela muito veio antiga, né? Exatamente desatualizada, e como tudo atualizou, modernizou as relações de trabalho, as empresas modernizaram, a indústria modernizou, as relações pessoais modernizaram, não poderia ficar a descoberto a nossa CLT. E foi feita a nossa reforma trabalhista, e vejam bem, ela trouxe qualidade e melhoria para os empregados, diferentemente do que se pensava naquele momento. Que bom, né? E em relação à advocacia, aos advogados, ela favoreceu? Assim, o que acontece? Nós temos, principalmente no âmbito trabalhista, tá? Que é o âmbito que eu mais atuo na parte empresarial. Nós temos uma dicotomia. Veja bem, os advogados que atuam no lado do empregado possuem aquilo que nós chamamos no direito da sucumbência. Existe o valor à empresa quando tem uma causa trabalhista contra si e que perde algum valor, que a gente naturalmente chama de perder a ação. O empregador ele paga valores de honorários para o advogado do empregado. Isso não era possível para os advogados trabalhistas que atuam no pró-empregador. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, isso foi possível. Passou a ser viabilizado que aqueles pedidos que os empregados não ganhavam, eles pagavam para os advogados trabalhistas, ou seja, de uma procedência parcial ou de uma improcedência da ação, aquilo que o empregado deixasse de ganhar, ele teria um percentual sobre aquele valor a título de honorários para os advogados trabalhistas. Isso sofreu um decréscimo em razão de um julgamento pelo STF e que cassou esse direito em parte dos advogados, restringindo bastante o direito dos advogados a receberem essa parcela em decorrência da sua atuação na Justiça do Trabalho. E, logicamente, é um direito que lhe caberia, né? Exatamente. Acabou sendo perdido. Exatamente. Uma vez que os honorários dos advogados, né, eles são devidos pela prestação de serviços aos clientes, não é, doutora? Exatamente. O que acontece? O que são honorários? É o salário do advogado. Porque o advogado, principalmente falo por mim e falo pela grande maioria dos colegas que atuam por toda a categoria, como advogados, a maioria dos advogados vivem exclusivamente da sua profissão. Da advocacia. Da advocacia. Então, os honorários é que mantém o escritório, que mantém a vida pessoal do profissional, ou seja, é a remuneração que eles têm. Trabalhou, é justo receber. É justo receber, com certeza. Doutora, e o que a reforma trabalhista beneficiou em relação ao direito do trabalhador e também em relação ao direito do empregador? O que modernizou, de fato, no âmbito da Justiça do Trabalho? Excelente pergunta, Giovana. Porque assim, o que acontece? Como eu disse anteriormente, a CLT ela era muito antiga. Por exemplo, assim, no âmbito do empregado, tá? No momento que o empregado queria pedir demissão da empresa, rescindiu seu contrato com a empresa porque havia recebido uma proposta de trabalho de uma outra empresa ou de uma outra função, enfim, ele ficava limitado, porque se ele pedisse demissão, ele perderia algumas parcelas que ele teria direito se despedido fosse pela empresa. Então, muitas vezes, os empregados criavam situações não tão corretas dentro da empresa para forçar uma despedida. A reforma trabalhista nos auxiliou bastante com relação a isso e teve um olhar carinhoso sobre um empregado que quer, numa situação como essa, sair da empresa sem perder o seu direito. Por exemplo, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos o pedido de demissão, que era o ato do empregado.
A despedida sem justa causa pelo empregador, a despedida por justa causa quando houvesse algum problema, e a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a justa causa dada pelo empregado ao empregador. Assomou-se a isso com a reforma trabalhista o acordo, que antes não era possível, até acontecia, mas não era legal, não era correto. Não era correto. Hoje ele está legalizado. O que o empregado ganha e o que o empregado deixa de ganhar? Ele não perde, muito pelo contrário, ele ganha. Numa despedida normal, o empregador despede o seu empregado, ele tem, dentre as parcelas rescisórias, por exemplo, o aviso prévio indenizado, quando não é trabalhado. No acordo, o empregado também recebe o aviso prévio indenizado só pela metade, 50% deste valor, se for indenizado. Se for trabalhado, logicamente que não. Mas se for indenizado, ele recebe do valor que ele teria direito, 50% dessa parcela. Ele não deixou de ganhar, ele ganha 50%. Sim, ele fez um acordo. Ele fez o acordo. Da mesma forma, a multa do fundo de garantia, que numa rescisão normal é 40%, que na verdade essa multa é 50%. Só que se fala em 40%, que é o valor que vai para o empregado. 10% é parte da União. O empregador paga 50%. Na despedida por acordo, esse valor de 50 passa a ser 30, porque o empregador paga 10 para a União e 20 para o empregado. Uma dos benefícios que o empregado deixou de ter neste tipo de rescisão é que ele não usufruiu o seguro-desemprego. E quando ele for encaminhar o fundo de garantia, no momento dessa rescisão por acordo, ele recebe apenas 80% do que está depositado, não os 100%. Mas ao mesmo tempo ele poderá já estar recolocado no mercado de trabalho. Com certeza, porque normalmente se previu esse tipo de rescisão justamente naquele momento que o empregado tem uma ascensão profissional por uma outra empresa e quer deixar o seu ex-empregador sem perder. Nessas condições. Exatamente, então por isso que ele não tem o seguro-desemprego, porque via de regra ele já está colocado. Claro. Então, esse é um dos benefícios que vem em prol do empregado. Um outro benefício que antes da reforma trabalhista nós não tínhamos era o fracionamento das férias. Mas veja bem, o fracionamento da forma que é hoje. Havia o fracionamento de 15 e 10 dias, 20 e 10 dias, ou seja, os 30 dias. Havia então o fracionamento em 2 vezes. Com a reforma, esse fracionamento passou a 3 vezes. Então, o empregado ele pode adequar as suas férias à sua rotina familiar, de acordo com as férias da sua esposa, de acordo com as férias dos seus filhos. Ele tira 15 dias num período, 10 num outro, 5 no outro, ou 7 num período e o saldo num outro período. Ou seja, ele pode fracionar em 3 vezes, desde que uma dessas vezes não seja inferior a 15 dias. Isso é excelente. Claro que sim, porque... Que entra em consonância com o planejamento familiar. Ele pode se organizar durante o ano e fazer uma previsão juntamente com a sua família e uma previsão financeira para aquelas férias que ele pretende viajar, por exemplo. E volta muito melhor para o trabalho. Com certeza. Muito mais feliz, muito mais realizado. Exatamente isso. As rescisões contratuais, efetivamente, elas precisam estar bem apontadas, né? Estar bem lembradas, tanto para o empregador como para o empregado, como você está esclarecendo, para não haverem perdas financeiras para nenhuma das partes, né? Com certeza, porque a relação de empregado e empregador, é importante que todos tenham noção disso, ela não é um benefício só de um lado, é benefício dos dois lados. Por quê? Exatamente, por quê? Porque ao receber a sua remuneração, o seu salário mensal, ele tem a forma de estruturar financeiramente a sua família. Enquanto que o empregador, no momento em que tem o seu empregado trabalhando para si, ele está produzindo, ele está atingindo o objetivo da sua empresa. Há um ganho de ambos, há um ganho da sociedade.
Não há um ganho só de um lado. Com É certeza. equivocado esse tipo de pensamento que um ganha e o outro perde. Não, ambos ganham. Porque se não houvesse o empresário, não haveria o empregado. Não haveria a rotatividade de dinheiro. Como se faria dinheiro se não houvesse o trabalho, Sim, essas relações. a atividade do empresário. Perfeito. Doutora Silvia, vamos aprofundar sobre as relações do cotidiano na esfera do trabalho. O que significa, de fato, a palavra salário? Parece tão simples, Perfeito, não é? E quais as maiores queixas que chegam até o seu escritório por parte do empregado? Perfeito. Existe também é necessário fazer um esclarecimento. Nós temos, várias pessoas confundem salário e remuneração. Salário, na verdade, é aquilo que é estabelecido através de um dissídio coletivo, de uma convenção coletiva, através de uma categoria profissional, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, ou então através aquilo que estabelece a nossa legislação, salário mínimo regional, salário mínimo estadual, a exemplo das domésticas, que nós temos o piso salarial das domésticas através do salário mínimo regional. Isto é salário. A remuneração é a composição de todas as parcelas que o empregado soma no decorrer do seu mês. Por exemplo, benefícios que ele recebe. A exemplo por exemplo, adicional de insalubridade ou de periculosidade, adicional noturno, as horas extras, uma gratificação de função. A soma dessas parcelas é a remuneração. Isso é importante ter presente porque há muita confusão com salário e remuneração. No outro sentido, a palavra salário. Nós temos também a palavra salário sofreu uma grande evolução com o tempo. Antes da reforma trabalhista e muito mesmo antes da evolução que nós estamos sofrendo, e isso é inequívoco de um modo geral, o salário era a contraprestação ao trabalho do empregado. Hoje, esse conceito evoluiu, felizmente, porque ela não se trata mais só de uma contraprestação do trabalho. É uma contraprestação, sim, do trabalho, do tempo à disposição do empregado ao seu empregador e da capacidade intelectual e profissional daquele empregado. Porque nós temos numa empresa profissionais que se destacam, até pela sua formação acadêmica ou mesmo pela sua formação intrínseca, porque tem pessoas que têm um conhecimento que não advém dos bancos escolares. Então, essa capacitação da pessoa de uma forma rotineira pelo seu trabalho, que desenvolve formas de trabalhar, desenvolve uma intelectualidade própria, ou aquela intelectualidade que advém do trabalho, da escola, da faculdade que faz, dos cursos profissionalizantes, que temos muitos. Sim, os aperfeiçoamentos. Exatamente, todos. Os aperfeiçoamentos. Então, isso permite que o empregado tenha um salário diferenciado. Claro. Tá? Que não é só mais a contraprestação do trabalho propriamente dito. Ele está foi agregando. Exatamente. Para agregar. Foram agregando. Ao longo do tempo foram agregando questões que os próprios empregadores e o legislador mesmo observou que não havia necessidade, claro, de se remunerar também esse tempo à disposição, também essa capacitação que cada empregado dispõe. Que é atribuído um valor a toda a capacitação. Exatamente. Né? Então, o salário hoje em dia é algo muito maior do que era antigamente. O tempo de aperfeiçoamento também, né? Perfeito. Tempo de preparo. E te respondendo a tua segunda pergunta, no sentido daqueles questionamentos que aportam no escritório, como eu advogo eminentemente na área trabalhista, administrativa e civil empresarial, eu defendo muitos empresários perante a Justiça do Trabalho, que é o foco. O que acontece? Quais são os problemas que nós encontramos nas reclamatórias trabalhistas? As alegações. Que os reclamantes trazem como alegações, os seus pedidos.
São diferenças de horas extras que reclamam, eu fiz uma hora extra a mais, eu não fui pago. Às vezes eles não têm o conhecimento técnico do cálculo de uma hora extra e acreditam que trabalhou X horas e aquelas horas não estão pagas de forma correta. No entanto, muitas vezes, não é a grande maioria, mas muitas vezes se faz essa análise durante o transcorrer do processo e se comprova que a hora extra ela está totalmente paga. Mas a hora extra não é só o calcanhar de Aquiles. Existem outras parcelas, há exemplo do adicional de insalubridade. E dou um exemplo bem clássico. Hoje em dia, e muito depois da pandemia, nós sofremos bastante com a diferença do pagamento do adicional de insalubridade para as enfermeiras, o setor médico. As enfermeiras, atendentes e todos aqueles profissionais que atuam dentro dos hospitais. A grande maioria pagava e continua alguns pagando o adicional de insalubridade em grau médio, sendo que o dever seria insalubridade em grau máximo, considerando que dentro de um ambiente hospitalar existe o risco de contaminação por doenças infecto-contagiosas, a não ser aqueles hospitais menores, com um fluxo pequeno e que não tenham, por exemplo, doenças nesse nível e que não haja necessidade. Para isso é necessário que seja feita uma perícia. Então, quando os profissionais, quando os empregados na área de saúde buscam uma reclamatória trabalhista nesse sentido, obrigatoriamente é feita uma análise pericial por técnicos especializados para verificação dessa questão. Então, são questões pontuais que aportam no escritório e que cada uma tem o direito de ser debruçado, o olhar e estudado para que não haja injustiça nem para o empregador e muito menos para o empregado. Perfeito, doutora. A existência da boa-fé deve ser premissa, né? Bem verdade, a boa-fé de ambos os lados. Nas relações de trabalho entre empregado e empregador. E ratificando o que você comentou anteriormente, que o empregado ele deve ter ciência e consciência, né, de que quando a empresa prospera, ele também está prosperando. Verdade. Né? Porque dessa forma ele também terá o seu trabalho valorizado e garantido, seguro, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que ele está trabalhando para ele, né, para a sua própria evolução, quando ele está desempenhando uma ótima função, né, enfim, atuando exatamente isso. Com retidão, com profissionalismo, ele está cuidando da sua evolução profissional, da sua evolução pessoal. Exatamente. E assim, no momento em que o empregado tem a consciência de que no momento em que a empresa está em crescimento e ele tem essa possibilidade de crescer e ele se dedicar ao trabalho de uma forma correta, de uma forma dedicada, com profissionalismo, e ele será visto pelo empregador e isso lhe trará recursos financeiros. Isso lhe dará um aporte financeiro que vai melhorar a sua vida também, dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem uma máxima que diz que alguém sempre enxerga o que você faz, né? O bom sempre é visto. O bom sempre é visto. Doutora Silvia Bortoluzzi, contando com sua expertise no segmento jurídico, tendo em vista que você já atua há 29 anos, e dessa trajetória de 29 anos, eu tenho a honra de dizer que eu acompanhei uma grande parte, acompanho você há um longo tempo, é uma trajetória plena de êxitos, né? Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores como você verifica o espaço da mulher no âmbito da advocacia. Isso é uma questão bastante delicada. E eu digo delicada porque se nós fizermos uma análise aqui no âmbito de Santa Maria, é um questionamento que eu faço às vezes para alguns clientes e é uma reflexão que eu me debruço há algum tempo e que isso de uma certa forma até me incomoda. Porque em se fazendo uma reflexão em Santa Maria, quais os escritórios de grandes nomes femininos na cidade? Não existem. É um nicho, infelizmente ainda se tem como um nicho eminentemente masculino, em que pese existir um número maior de advogadas mulheres, um número expressivo de magistradas
um número expressivo de promotoras de justiças, de serventuárias nas justiças, tanto comum quanto federal, bem como na Justiça do Trabalho. A mulher, hoje em dia, ela é uma profissional dedicada, ela estuda, ela é minuciosa. Então, assim, está faltando, ao meu ponto de vista, um olhar da comunidade em valorizar o trabalho da mulher advogada, porque o que acontece? Se tem os escritórios femininos, mas os grandes escritórios são os masculinos, por quê? Porque a comunidade assim os elege. Agora, em pleno século XXI, isso é inadmissível, não é, doutora? Infelizmente, eu digo que isso não se trata de mimimi, é uma reflexão que eu faço. Sim. E eu provoco os senhores a fazer essa análise também. Qual o escritório de nome de grande porte na cidade feminino? Não existe. E não porque não existe vontade. E posso falar por mim que sou uma guerreira há 29 anos trabalhando de fato como advogada. Trabalhei muitos anos como sócia de um escritório onde eu tinha um colega homem, e a qual eu devo muito. E hoje fazem 14 anos que eu tenho o meu escritório e lutando, me degladiando. Tenho colegas advogadas trabalhando comigo e com grande satisfação. Desempenho a atividade de advocacia com grande satisfação, com grande empenho. E amor à profissão. E amor, exatamente. Realmente você tem razão. Enquanto você falava, eu estava aqui lembrando, a pouca representatividade feminina em lugares de destaque, em várias instâncias. Então, por isso a necessidade de continuarmos batalhando, para continuarmos a mostrar o quão competente o trabalho da mulher, o quanto a mulher também tem capacidade, o quanto somos capazes, não é, doutora? E já me sinto bastante prestigiada e representada, principalmente, porque hoje temos a nossa presidente da subseção de Santa Maria, a doutora Juliana, que é uma advogada. Então já evoluímos. Já evoluímos bastante. Eu me recordo que tivemos uma única anterior à doutora Juliana, que foi a doutora Suzineia Nonenbacher, que foi uma grande profissional também, uma batalhadora. Exatamente. Que já nos deixou... Em 91 anos de OAB, subseção Santa Maria. Exatamente. Apenas 2 mulheres. Realmente, a reflexão é importante, Importante, com certeza. Doutora Silvia Bortoluzzi, foram essenciais seus esclarecimentos para os nossos telespectadores, trazendo questões do dia a dia da advocacia, da classe empresarial e dos trabalhadores. Agradeço a sua gentil presença aqui em nossos estúdios, a atenção para com o jornal. Muito obrigada, foi um imenso prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite e transmito um afetuoso abraço a todas aquelas pessoas que nos assistem e prestigiam o trabalho maravilhoso desenvolvido pela nossa querida Giovana. Muito obrigada, obrigada pelo carinho. Merece. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, você confere a cobertura do jornal no coquetel de lançamento do robô Da Vinci XI no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Volto após o intervalo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui
aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a acreditação ONA. Fala pessoal, sou Henrique Schneider, diretor da Escola Museartes, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade, o nosso novo projeto, o Musepark, que é um estacionamento ao lado da nossa unidade no centro de Santa Maria, na Dr. Júlio de Azevedo, onde foi um pedido dos nossos alunos que sempre gostariam de ter um lugar para estacionar. Então a gente tem hoje um convênio que serve tanto para os nossos alunos quanto também para as lojas em redor. Além disso, peço para que vocês fiquem ligados, que a gente vai trazer novidades e a gente vai anunciar para vocês que além do estacionamento, a gente vai ter música com certeza, entre outras coisas. Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Aqui no posto da Rua Caldas Júnior, esquina com a Venâncio Aires, além de todos os serviços oferecidos pela rede de postos Aires, você encontra todo o conforto da loja Select Shell, com um ambiente confortável para você fazer uma pausa, com uma grande variedade de doces, salgados e bebidas. Postos Aires, bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari, bandeira Ipiranga em Camobi, bandeira Rodoyle em São Vicente do Sul e bandeira Petrobras em Tupanciretã. Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. No agronegócio, é hoje, quando o produtor vai começar a plantar hoje, quem está iniciando na atividade. Mas tem que começar primeiro fazendo análise do solo, qual é a região, o índice pluviométrico dos últimos 10, 20 anos daquela região, vendo a análise. Primeiro tem que corrigir a acidez, porque se você botar o fertilizante químico e não corrigir a acidez, o fertilizante não fica disponível para a planta. Então corrige a acidez com calcário, usa semente de qualidade, vê o solo se ele é pisoteado, você vai ter rotação com gado ou não. Se tiver rotação com gado, tiver uma área de 300 hectares, 100 hectares com gado e 200 hectares sem gado, e vai fazendo um ciclo nela. 33% a cada ano. Você fazendo esse tipo de rotatividade, você vai ter sucesso com a produção. Fazendo palha, fazendo produção de carne, fazendo produção de grão, e você vai ter sucesso.
Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Um requintado coquetel reuniu autoridades, personalidades médicas, imprensa e amigos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo para marcar a chegada da cirurgia robótica na instituição. O evento aconteceu na unidade Alcides Brum no dia 17 de agosto. A aquisição do Da Vinci XI coloca o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo em um patamar de grandes hospitais, tendo em vista que poucos hospitais do país possuem serviço de cirurgia robótica, e desses um número ainda menor, o robô Da Vinci XI, que é o que temos de mais moderno na atualidade quando falamos em cirurgia robótica, contemplando a realização de procedimentos na grande maioria das especialidades. Investimentos em tecnologia, a última geração em cirurgia robótica, que chega no maior hospital privado do Rio Grande do Sul, merece ser celebrada. O programa Giornale esteve presente fazendo a cobertura. Confira! Estamos inaugurando hoje o robô cirúrgico Da Vinci 11, versão 11, que é a versão mais atualizada que existe no momento. Existem outros robôs desses no Rio Grande do Sul, mas o nosso, exatamente por ter sido adquirido agora, é o mais moderno. A cirurgia robótica está revolucionando a arte médica. Para começar, o campo operatório no robô é ampliado 10 vezes e o médico usa pinças com precisão milimétrica. As cirurgias são muito mais rápidas, eficientes, com muito menos sangramento e também com muito menos internação posterior à cirurgia. O Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo entrou no século XXI com este robô. É o primeiro de uma série. Em seguida vamos tratar de adquirir um robô para cirurgia ortopédica e por aí vai. Não paramos mais. É uma satisfação falar no teu programa, Giovana. Muito obrigado. O Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo resolveu investir no robô Da Vinci X1. É uma nova tecnologia que veio para somar a alta complexidade que o hospital já atende. É um investimento grandioso que visa atender as pessoas e garantir uma melhoria na vida e na saúde das pessoas em geral.
Para adaptá-lo e conseguirmos instalá-lo aqui nesse bloco cirúrgico, tivemos que adaptar essa sala cirúrgica, fazer uma série de melhorias dentro do nosso complexo hospitalar. Eu acredito que vai ser uma referência enorme para todo o centro do estado e todo o Rio Grande do Sul, uma vez que no interior do estado é o único hoje atualmente existe com essa tecnologia. A gente tem que realmente ver aquilo que as pessoas necessitam. E devido à nossa alta complexidade, oncologia, quimioterapia, cirurgias bariátricas, cada vez mais se faz necessário fazer cirurgias menos invasivas, com menos corte. E é isso que esse equipamento vai proporcionar, uma melhoria enorme para o paciente que dele necessitar. Então, como diretora executiva do hospital, eu estou muito orgulhosa, juntamente com toda a provedoria, todo o corpo clínico, todo o corpo funcional, em podermos oferecer isso para Santa Maria e toda a região do estado do Rio Grande do Sul. Nós sentimos muito orgulhosos, honrados, e é uma honra e uma satisfação enorme dividir isso com toda a comunidade. Hoje, nesse dia tão especial, e no ano em que o hospital vai comemorar 120 anos de existência. Então, estamos aqui hoje no grande dia, né, no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, na inauguração então do serviço de cirurgia robótica da instituição. Estamos na sala, né, do robô da Vinci XI, que é considerado o robô mais moderno do mundo, e a partir de agora vai estar à disposição, né, para os nossos cirurgiões e para toda a população de Santa Maria e região, possibilitando cirurgias mais avançadas, cirurgias com menor trauma, paciente menor dor, um retorno mais rápido às suas atividades, de uma maneira minimamente invasiva, né? Então, aqui que a gente vê, tá, atrás da gente aqui está o robô propriamente dito, né? Atrás de mim tem o cérebro do robô, que é o controlador do robô, né? E aqui do meu lado o carrinho onde o cirurgião opera, né? Que é onde o cirurgião fica controlando o robô para realizar o procedimento de alta qualidade, né, para o nosso paciente. A cirurgia robótica para o Hospital de Caridade e para o corpo clínico representa um avanço tecnológico muito importante e é uma demonstração que o Hospital de Caridade, o Grupo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, está imbuído de fazer investimento em tecnologia e proporcionando tanto ao corpo clínico do Hospital de Caridade como à população a oportunidade de ter acesso a esse tipo de tecnologia que é de ponta a nível mundial aqui em Santa Maria, proporcionando então a todos essa oportunidade de desfrutar dessa tecnologia, e aqueles que têm oportunidade de fazer o treinamento, de utilizar dentro da equipe médica, pode, com isso, desenvolver essas atividades acompanhando essa evolução tecnológica a nível mundial. Queremos agradecer a oportunidade que a Giovana está oferecendo ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo
nesse momento para nós que é extremamente significativo. Vou usar as palavras que o Rodrigo disse, nós estamos conectando Santa Maria a Gari, da onde veio o Dr. Astrogildo de Azevedo, lá no longínquo 1903, e hoje nós, em pleno século XXI, transformamos aquele pequeno hospital no hospital que nós temos hoje. É um hospital que foi feito para Santa Maria, temos orgulho deste hospital, e este robô, nesse momento em que o hospital completa 120 anos, é um presente que nós, do Complexo Hospitalar, deste robô instalado aqui na unidade Alcides Brum, que nós estamos oferecendo esse presente para Santa Maria, que tem nos recebido e nos protegido nesses 120 anos. E mais, este é o primeiro de uma série de atualizações na área de robótica. Esta área é uma unidade de robótica e não muito demorado virão mais 2 tipos de robôs para diferentes especialidades. Nós queremos fazer o que Santa Maria sempre foi, protagonismo. O mesmo protagonismo que tivemos na universidade, nas demais áreas, estamos fazendo um protagonismo na área de saúde. Então nós só podemos dizer assim, ó, Santa Maria, muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Essa data é extremamente importante para nós, que é no ano que se comemora os 120 anos de fundação do Hospital de Caridade, hoje Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O hospital, então, ele fez a aquisição, né, de um equipamento que era um pedido do corpo clínico do hospital, da classe cirúrgica, né. O hospital não vai fazer nenhuma cirurgia diferente do que se faz hoje, mas nós vamos fazer cirurgias mais seguras. E isso é o princípio da cirurgia robótica, né? É dar mais segurança para os médicos cirurgiões fazerem os seus procedimentos. Esses serão procedimentos minimamente invasivos, com menor sangramento, menor tempo de internação, menor risco de infecção e com uma melhor qualidade e uma alta mais precoce. Então é extremamente importante. E o hospital hoje está fazendo certamente o maior investimento de sua história num equipamento para dar mais segurança aos procedimentos cirúrgicos. Estamos muito felizes hoje num dia histórico para Santa Maria, em que é inaugurado, né, a possibilidade de termos a cirurgia robótica. Sem dúvida nenhuma, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo coloca Santa Maria mais uma vez no topo, no patamar que merece estar com relação à questão da saúde. Isso tudo a gente fazendo um retrocesso, né? Foi lá no final do século XIX, com o Dr. Astrogildo de Azevedo, que veio lá da Gari, lá do finalzinho da Rio Branco, trazer aqui para Santa Maria a inauguração em 1903 desse hospital, o Hospital de Caridade, então, hoje Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Então nós estamos muito felizes de poder estar participando desse momento histórico para Santa Maria. Santa Maria tem orgulho de ter o Complexo Hospitalar Dr. Astrogildo de Azevedo. E hoje, inaugurando uma unidade de robótica. Hoje foi o primeiro robô, virão mais 2. Alta tecnologia, tecnologia de ponta, e é isso que a gente diz. Eu não tenho a menor dúvida que esse robô
vai fazer a diferença na vida das pessoas e dos médicos. Quando vem o sistema de alta tecnologia ajudar os nossos médicos, com certeza todo mundo sai ganhando. Parabéns, todo o complexo hospitalar Dr. Astrogildo de Azevedo. No Bloco Cultura, vamos mostrar para você como foi a noite de posse da nova rainha de festas infantil do Avenida Tênis Clube, Isabela Grabin Arigoni. Volto já. E uma outra novidade, né, é que estamos a partir de hoje lançando o Engenho das Massas, produzido por Norberto da Cas. Já é uma empresa que está bem constituída e bem montada em Santa Maria. Nós vamos ter vários tipos de massa, né? Tu vê aqui, a gente tem sorrentino de queijo brie com damasco, a gente vai ter sorrentino com só de caprese, sorrentino de queijos, e aí uma variedade enorme que vai ter tanto aqui no meu espaço, como a gente vai colocar em 5 locais em Santa Maria. Aproveite as nossas massas, também vão ter massas secas, e hoje então é o grande dia de lançamento de tudo. Mano a Mano Cursos. Estamos com instalações novas, todo um projeto desenvolvido justamente para receber o nosso aluno com o maior conforto possível, o melhor do estado, sem sombra de dúvida. Nós temos salas super equipadas, inclusive fundamental área de lazer com quadra poliesportiva para os nossos alunos relaxarem após as aulas com os melhores professores. Um material cuidadosamente atualizado, colorido, todo planejado, e a metodologia, ela é imbatível. Não é por acaso os resultados, aprovações em massa. Venham conhecer as novas instalações. É na Floriano Peixoto, 1843. Estamos de portas abertas esperando vocês. O cuidado, a proteção com a pessoa idosa não é responsabilidade somente do Estado, é do Estado, da sociedade, da comunidade e da família. Assim, nós verificamos muitas ocorrências que chegam até a DPICOI, que é a Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância de Santa Maria, em que há uma disputa, muitas vezes, uma falsa disputa por cuidados com a pessoa idosa, mas na verdade está se disputando, são os bens, é o patrimônio. Então, esse é um fato, infelizmente, muito comum, que chega muito na delegacia. Se você souber de qualquer dessas situações, pode fazer uma denúncia presencialmente na delegacia, via telefone, de forma anônima, mas vamos respeitar a pessoa idosa, que é o caminho normal e natural de todo ser humano. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança.
Na M Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so... O Verdito ele surge como um grande desafio, na verdade. O Fernando e o Jean nos convidaram para trazer a carniceria aqui para o Vita Center. E a gente parou, pensou, analisou, estudou, será que a carniceria é a melhor proposta aqui? E aos pouquinhos assim a gente foi analisando o espaço, analisando o ponto, e entendeu que era necessário construir um outro nome, uma outra marca, um novo conceito. E foi assim que surgiu o Verdito, como um espaço e um lugar que conversasse com toda a proposta do Vita, assim, que tivesse realmente uma experiência mais leve, mais sutil, que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo que estão cuidando da sua saúde, pudessem sair e comer com tranquilidade, com leveza, com sutileza, comer bem. Então é dessa forma que a gente começa a pensar um pouquinho no Verdito. E junto com isso, assim, a carniceria a gente sempre trouxe muito a preocupação com a experiência do cliente. E o Verdito ele não deixa de ter essa preocupação também, de um jeito diferente. Mas também estamos olhando sempre para como vai ser a experiência das pessoas que chegam aqui, assim, que elas possam comer bem e ao mesmo tempo respirar, dar uma olhada, dar uma desopilada daquilo que é a nossa rotina e o nosso dia a dia. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase. Bom, a proposta do Verdito, na verdade, nasceu com a intenção da gente trazer uma comida de verdade. E é importante a gente falar que comida de verdade, comida saudável, que tenha um valor nutricional alto, ela não precisa ser uma comida diferente, né? Ela precisa ser aquela comida nossa de todo dia, de um arroz, de um feijão de qualidade, até porque essa combinação, nutricionalmente falando, é muito importante para a nossa alimentação. Então foi o que a gente pensou, trazer aquilo que a gente queria comer em casa, para comer aqui no Verdito, escolher produtores, fossem produtores locais, porque a gente pode ter produtos sazonais e esses produtos eles têm um teor nutricional mais importante. Então foi essa a nossa primeira ideia, né, de trazer uma comida que a gente tivesse em casa, mas que fosse aqui nesse centro para todo mundo usufruir. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. O Verdito ele está aberto de segunda a sábado, das 11 às 2h30, com o nosso buffet, que está lindo, maravilhoso, das 2h30 até as 11h30 com o nosso cardápio à la carte. Então dá para vir comer um risotinho, uma massa, um prato executivo às 4 da tarde ou às 10 da noite, a gente vai estar pronto para recebê-los. Esperamos todo mundo, venham conhecer o Verdito. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Agora, no Bloco Cultura, vamos acompanhar o registro especial realizado pelo programa Giornale na noite de posse da nova rainha de festas infantil do Avenida Tênis Clube, a encantadora Isabela Grabin Arigoni, filha do delegado de polícia e padrinho do Giornale, Dr. Marcelo Arigoni, e da advogada Ingrid Grabin. A soberana pertence a uma família tradicional de Santa Maria, cujo prestígio pela entidade social perpassa gerações.
Confira. Para nós é um momento muito gratificante estar aqui com a Isabela, que vai ser empossada hoje, rainha de festas do clube do ATC. E até porque em 2014 a Ana Luísa, que é a outra filha, já foi rainha de festas. A nossa família é praticamente parte do Avenida Tênis Clube. A gente é sócio daqui desde a década de 1980 e a gente vive o ATC há muitos anos. A Isabela é praticamente filha do clube também, o chá de bebê da Isabela foi aqui e agora ela vem a ser coroada rainha de festas. Então a gente fica muito feliz de poder participar ativamente do clube, espera que a gente possa trazer mais os associados para as atividades, contribuir para que o clube cresça. Até porque a gente tem também a Eduarda, que logo em seguida já vai estar querendo aí, está com 3 anos, vai estar querendo se integrar nas festas do clube e a gente quer cada vez mais participar e ajudar o Avenida Tênis Clube. Uma satisfação muito grande para nós hoje, nesta noite de sábado, estarmos recebendo a família teciana aqui. É uma noite muito especial, a passagem de faixa da nossa rainha Lívia para a Isabela Arigoni, nossa rainha de festas infantil. Então, com certeza será uma grande noite. Toda a família teciana aqui presente, o que nos deixa muito orgulhoso. E é o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, a Isabela Arigoni, a partir de hoje, vai comandar as festas infantis aqui no ATC e para nós é uma satisfação muito grande. As duas famílias são tradicionalíssimas, tanto a da rainha que está saindo, quanto a da que está entrando hoje, tomando posse aqui no clube, tradicionais na cidade e, em especial, aqui na Avenida Tênis Clube. E, como eu disse, para nós é uma satisfação muito grande e esperamos contar com a Isabela comandando as nossas festas a partir de hoje por cerca de 1 ano. Agradeço àqueles que vieram prestigiar o evento. Beijo!
estamos encerrando esta edição do Giornale. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.